Tecido conjuntivo conectivo é o que a gente está tratando nesta aula. Vamos continuar falando sobre o tecido ósseo. O tecido ósseo é um tecido vascularizado, então o tecido ósseo, ele tem o sangue que percorre ele, carregando nutrientes para o mesmo, tá? Então o tecido ósseo é vascularizado. Além de ser vascularizado, o tecido ósseo tem terminações nervosas. Nós temos nervos associados a este tecido, tá? Nós vamos ter nervos associados a esse tecido. O osso aqui, tentei representar para vocês um osso longo. O osso longo, ele tem as epífises, que são as pontas, e eu tenho a massa de tecido ósseo mais modelado aqui, que é a diáfise, tá? Então, diáfise é a parte longa do osso e epífise é a parte que entra em contato com outros ossos. São as pontas. Pontas, epífise, meio, diáfise. Tudo bem? Olha só, no interior do osso, principalmente nos ossos longos, nós vamos ter a medula óssea, tá? Medula óssea. A medula óssea, então, vou até colocar aqui, ó. Quando nós falamos em interior do osso, nós falamos de medula, tá? A medula óssea, ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser uma medula óssea amarela, que é rica em células de gordura, tá? Medula óssea amarela, que você vai ter lá associado células de gordura, você vai ter uma grande quantidade de células de gordura, e eu vou ter também a medula óssea vermelha. Essa medula óssea vermelha é constituída por um tecido chamado tecido hematopoiético. Quando a gente falar sobre o sistema circulatório ou cardiocirculatório, nós vamos dar mais atenção ao tecido sanguíneo. A medula óssea vermelha é quem fabrica as células sanguíneas. Então, medula óssea vermelha, vermelho, só lembrando, vermelho, sangue. Então, é a medula óssea que produz sangue. Medula amarela não produz sangue. É uma reserva energética ali, tá? Serve como reserva energética dentro dos ossos, ok? Vamos lá. Outro tecido conjuntivo ou conectivo. Eu tenho lá o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso tem uma matriz cartilaginosa, que é aquela matriz intersticial. Ela vai ser rica em substâncias amorfas e fibras, dependendo também da localização dele, tá? Então, nós vamos ter elastinas, nós vamos ter colágeno em grande quantidade nesse tecido, tá? Colágeno em grande quantidade também. Ah, mas você tem colágeno tanto quanto lá no tecido ósseo? Não. Mas nós vamos ter colágeno como material aqui da matriz cartilaginosa, tá? As células da cartilagem, olha só os nomes: condrócitos, condrócitos, condroblastos, tá? Olha só, muito parecido com as células dos ossos. E tem quase as mesmas funções. Olha só, os condroblastos são células jovens, elas vão produzir substâncias da matriz, vão produzir componentes da matriz, mas elas vão poder se transformar também, elas podem se diferenciar nas outras, tá? Então, condroblastos são células jovens, elas podem se diferenciar em condrócitos e condroclastos. Condrócitos podem se originar a partir de condroblastos. Olha só, gente, os condrócitos, eles vão ser responsáveis pela produção de componentes, olha só que legal, componentes para dar rigidez aos ossos. Então, vocês
aos ossos, desculpa, as cartilagens, né? Condriócitos aqui, esses condriócitos é uma célula do tecido cartilaginoso que vai produzir componentes que dão maior rigidez à cartilagem. Portanto, eu estou falando de fibras proteicas do tipo colágeno. Então, são células que vão produzir grande quantidade de colágeno para o tecido. Ok? E nós temos lá os condroblastos, o cara né? Para falar, não, mas é condroblastos. Os condroblastos são células mais adultas e que servem para remodelagem, né? Olha só, remodelagem. Então, elas absorvem a matriz cartilaginosa, absorvem células condriócitos de uma região e transferem para outra, né? Transferem esses componentes para outro local. Então, fazem o quê? Promovem a retirada daquele tecido, daquele local. Por exemplo, o menisco lá para o jogador de futebol, né? Eu tenho a cartilagem que fica no joelho, entre os dois ossos, ali, servindo de amortecedor. Essa cartilagem pode desaparecer. Ela desaparece por causa dos condroblastos que ali estão, tá? Elas acabam sendo reabsorvidas, tá? Então, ele promove a remodelagem desse tecido. Bem, ó, matriz cartilaginosa, substâncias amorfas e fibras, as células condroblastos, condriócitos, condroclastos. Muito fácil, ok? Vamos lá, pessoal. Agora vamos falar sobre tecido muscular. Prestem atenção. Vamos falar sobre tecido muscular. Prestando muita atenção. Tecido muscular. Função do tecido muscular. O tecido muscular, ele apresenta inúmeras funções. Entre elas, contração e distensão. Contrai, distende. Contrai, distende. Eu preciso ter contração e distensão para que ocorra a minha movimentação. O gordinho se balança bastante, se movimenta bastante, graças ao meu tecido muscular, tá? Sustentação. O tecido muscular, juntamente com o tecido ósseo e cartilaginoso, eles promovem a sustentação. Só que lembre-se sempre, tecido muscular é um tecido específico. Tecido cartilaginoso e tecido ósseo são tecidos conjuntivos, tá? Tecido muscular não é conjuntivo, ele é tecido muscular. Ele é um tipo, tá? Olha só, tecido muscular. Contração sustenta nosso corpo. Tecido muscular bombeia, manda sangue para o corpo. Nós temos lá o nosso coração que faz o bombeamento. Ele faz com suas contrações, suas sístoles e diástoles, que tem função pressionar o sangue da circulação, empurrar o sangue nos vasos sanguíneos, promovendo assim a circulação sanguínea. Os músculos também promovem a geração de calor. Quando você está com frio, a primeira coisa que acontece é você tremer. A situação de tremer está fazendo com que os seus músculos contraem e relaxam muito rapidamente. Essa contração, esse relaxamento, muito rápido, gera consome muita energia, liberando calor, liberando energia na forma térmica. Portanto, nós temos a geração de calor. Além do mais, músculo é reserva. Reserva do que? Reserva energética? Não, reserva energética é sempre tecido adiposo. Nós temos aqui reserva do quê? No tecido muscular, nós temos reserva de ferro, tá?
nós temos reserva de ferro. Ferro. Nós temos reserva também de cálcio nos músculos, tá? Então, os músculos servem de reserva de cálcio, reserva de ferro para o nosso organismo, tá? Olha só que importante, movimento, sustentação, bombeamento, geração de calor e reserva de ferro e cálcio. Prestando atenção aqui. Tudo isso que eu falo em célula muscular, eu chamo de fibra muscular. Fibra muscular e célula muscular são sinônimos, tá? A célula muscular, ela é chamada de fibra muscular. Esta é uma célula alongada, tá? Ela é uma célula alongada, tá? É uma célula alongada. Tudo bem? Ela é uma célula alongada. Esta célula dita muscular, ela pode apresentar um núcleo, 2 núcleos, vários núcleos. Esta célula pode ter estrias citoplasmáticas. Pode ter estrias citoplasmáticas, como pode não tê-las. Tá? O que vai promover a diferença entre os 3 tecidos musculares. Olha só. Nós vamos ter 3 tecidos musculares, tá? 3 tipos. Eu tenho tecido liso, ou também conhecido como visceral. Imagine por que conhecido como visceral. Porque ele vai estar envolvendo as nossas vísceras, ele vai estar envolvendo nossos vasos sanguíneos, ele vai estar envolvendo, constituindo os órgãos do nosso tubo digestório. Esse tecido visceral, ele responde ao sistema nervoso autônomo. Responde ao sistema nervoso autônomo, ou seja, é um músculo que apresenta movimentação involuntária. Você não faz, estômago, para. Você não faz com que o seu movimento peristáltico fique estático, pare. Ou que o seu movimento peristáltico faça o contrário, em vez de empurrar, traga a comida para a boca. Olha só, não dá. Ele é involuntário. Você, mulher, não fala lá para o seu útero, pare de contrair, pare que estou com cólica. Não dá. Ele é constituído por tecido muscular, liso ou visceral. Quando você está com piriri, está com dor de barriga, não dá para falar, espera. Você tem que logo se aliviar. Por quê? Você tem lá a contração feita por tecido visceral, tecido muscular visceral, ok? Ele é involuntário. Esse tecido não tem estrias nas suas células. Eu não tenho estrias, marcas citoplasmáticas lá. Eu não tenho as chamadas estrias citoplasmáticas. E é uma célula. E esse tecido apresenta a célula com um único núcleo. É célula com um só núcleo, constituindo o tecido visceral. O tecido estriado cardíaco, ele também responde só ao sistema nervoso autônomo. Portanto, o tecido estriado cardíaco, que constitui o miocárdio, tá? O epicárdio e o endocárdio, que constitui o nosso coração, é um tecido que responde ao sistema nervoso autônomo. Ele é um tecido de resposta involuntária, só que é um tecido de movimentos rápidos. Ele tem estrias nas suas células, tá? As suas células também apresentam 1 ou 2 núcleos. Esse tecido estriado cardíaco,
é um tecido que não tem fadiga muscular. Ele não se cansa. Porque se cansa, não. Se o tecido muscular cansou, tecido muscular cardíaco cansou, morreu. É um tecido que precisa ser altamente oxigenado para que ele fique trabalhando constantemente. Ele não fermenta. Olha, tecido estriado esquelético. Tecido muscular estriado esquelético. É o único que responde ao sistema nervoso somático. Ou seja, ele tem um movimento voluntário. Você manda, pega a perna, abaixa a perna, vira para o lado, gordinho, vira para o outro, gordinho. Vamos lá. Mas aqui, ó, todo mundo virado aqui, ó, na tela, prestando atenção. Tecido estriado esquelético tem contração voluntária. Tendo contração voluntária, tem contração voluntária. Eu consigo mandar neste cara. Olha só, suas células são estriadas, daí o nome estriado. Suas células têm estrias citoplasmáticas. Esse tecido apresenta vários núcleos em suas células. Esse tecido apresenta vários núcleos em suas células. Suas células são polinucleadas. O tecido esquelético, o tecido estriado esquelético, tecido muscular estriado esquelético, tem resposta voluntária, tem estrias citoplasmáticas e suas células são polinucleadas. Polinucleadas, vários núcleos. Esse tecido, ele entra em fadiga, ele cansa. Ele entra em fadiga. A fadiga do tecido estriado esquelético, nós chamamos de cãibra. O tecido estriado esquelético, ele precisa absorver, ele precisa receber muito oxigênio para o seu trabalho. Ele precisa consumir muita energia, ele precisa de oxigênio para produzir, liberar energia, ele é consumido no seu processo de contração. Só que em um determinado momento, este músculo pode ficar sem ser oxigenado. Aí essa fibra muscular, essa célula muscular, ela faz o quê? Ela fermenta, ela produz ácido lático. Ela fermenta, ela produz ácido lático, promovendo aquela queimação que nós temos no músculo quando você está cansado de fazer um exercício, tá? Esta célula pode fermentar. Ok? Então, olha só, pessoal. Tecido muscular extremamente importante. Suas células são chamadas de fibras musculares. Nós temos três. Liso, estriado cardíaco, estriado esquelético. Estriado esquelético é voluntário, tem estrias e apresenta vários núcleos em sua célula. Tecido estriado cardíaco apresenta de 1 a 2 núcleos, tem respostas involuntárias e tem estrias citoplasmáticas em suas células. Responde ao sistema nervoso autônomo. E o visceral, tecido liso, tecido muscular liso, tecido visceral, responde ao sistema nervoso autônomo, ele é involuntário, portanto, não tem estrias no seu citoplasma, apresenta um só núcleo em suas células, é uninucleada, ok? Tecido muscular ainda. Turma, pessoas, presta atenção, os músculos, eles sempre serão antagônicos. Como assim, Fabiana? É simples.
o músculo sempre tem um outro que trabalha junto com ele, só que contrariamente, tá? Então, se eu tenho um músculo que contrai, eu vou ter automaticamente um que estará relaxando, tá? Se eu tenho um músculo que contrai, eu vou ter um que relaxa. Se o bíceps contrai, o tríceps relaxa. Se o tríceps contrai, o bíceps relaxa. Portanto, eu tenho músculos que são antagônicos. Por isso, nós temos o movimento, ok? Porque enquanto um está contraindo, o outro está relaxando. Quando o outro relaxa, o outro contrai. Bíceps contrai, tríceps relaxa. Tríceps relaxa, bíceps contrai. Tríceps contrai, bíceps relaxa. Portanto, são contrários, tá? Olha só, nós vamos ter dois tipos de fibras musculares, ou seja, dois tipos de célula, tá? Eu tenho uma que vai ter uma contração mais lenta, lembrando aqui, ó, quando eu falo mais lenta, é comparando com a fibra 2, tá? Então, essa fibra, ela vai ter uma contração mais lenta, ela vai ter muita mioglobulina, tá? Por ela ter essa grande quantidade de mioglobulina nela, ela vai ter a cor avermelhada, tá? Mioglobulina vai ter muito ferro, ela vai ser avermelhada, tudo bem? Ela vai ter uma grande resistência à fadiga. É uma célula que tem preferência pela respiração celular. Tem preferência pela respiração celular para obter energia, tá? Então, ó, mais lenta, muito mioglobulina, o que deixa ela avermelhada, e vai ter uma grande resistência à fadiga. Ela prefere fazer o quê? Respiração celular para obtenção da sua energia, tá? Já a fibra do tipo 2, é uma fibra que vai ter uma contração mais rápida, é uma célula que tem uma contração mais rápida, ela vai realizar fermentação, ela pode realizar fermentação, ela vai realizar? Não sei, mas ela realiza, ela faz fermentação também, tá? Não tem mioglobulina, ela não tem mioglobulina, não tem pigmentação vermelha, portanto, ela é uma fibra esbranquiçada. É uma fibra esbranquiçada, tá? Ela vai apresentar baixa resistência à fadiga. Mas por quê? Ó, porque realiza fermentação, porque trabalha demais, porque contrai muito rápido, não tem tempo para esperar o oxigênio, e assim por diante, tá? Então, a fibra do tipo 2, contração mais rápida, não tem mioglobulina, baixa resistência à fadiga, faz fermentação, tá? Olha só, a estrutura da fibra, na fibra muscular, nós temos estruturas chamadas sarcômeros. O sarcômero é essa estrutura aqui. O sarcômero, ele é constituído por bandas de miosina e actina, tá? A miosina, ela fica nesse esquema aqui, ó, tá? Ele assume essa estrutura. A miosina são fibras mais grossas, mais espessas e ficam no meio das camadas de actina. Essas camadas de actina, elas deslizam sobre a miosina. Então, no momento da contração muscular, essas bandas, tá? Aqui eu tenho a banda 1, banda 2, essas bandas, elas se encontram, tá? Então, isso aqui diminui. Isso aqui, ó, diminui, tá? Aqui em preto, nós temos uma proteína chamada de actina. Então, a estrutura da fibra é formada por sarcômeros, e esses sarcômeros são constituídos por duas proteínas, actina e miosina. Miosina está aqui no meio, ó, e a actina desliza-se sobre a miosina. As faixas A e banda 1.
essa banda permanece e o que desliza são as bordas. Então, elas fazem isso, ó, faz como se fosse uma sanfona. Mas o quanto desliza? O tamanho aqui da actina. Elas fazem isso sobre a actina. Ou, melhor dizendo, sobre a miosina. As miosinas fazem isso sobre... desculpa. As actinas fazem isso sobre as moléculas de miosina. Tá? Ó, miosina, meio, actina, bordas. Tudo bem? São duas fibras proteicas, são duas fibras de concação. Fibras essas que constituem essa estrutura que nós chamamos de sarcômero. O sarcômero é uma unidade de concação. O sarcômero é uma unidade de concação, tá? Constituída por actina e miosina. Actina e miosina. A faixa de actina sempre tem elas mais grossas. Tudo bem? As faixas de miosina sempre tem elas mais grossas. Tudo bem? As faixas de miosina sempre tem elas mais grossas, por onde corre a actina. Ok? Tudo bem? Não se esqueçam, copiem, transcrevam esse material, essa lousa para o seu material. É um exercício psicomotor que ajuda muito em gravar as informações. Ok? Aqui termina a aula de tecidos. Ok? Tecido sanguíneo e tecido nervoso, nós vamos abordar juntamente com tecido sanguíneo, nós vamos abordar juntamente com o sistema circulatório. E o tecido nervoso nós vamos abordar juntamente com o sistema nervoso, ok? O restante está nas aulas já disponíveis para vocês. Muito obrigado e até a próxima.